Então, inicialmente, né, nós vamos falar do parasito, né, para quem não sabe, é o Toxoplasma gondii, é esse parasita aqui que a gente consegue ver nessa imagem. Né, o nome dele vem justamente por causa do formato dele, né, que toxo é arco e plasma é vida. Então, o seu nome foi recebido aí devido à sua morfologia e devido também aonde ele foi isolado, né, inicialmente, que foi nesse roedor, né, em 1908, né, por esses dois pesquisadores. Então, o toxoplasma ele é um protozoário, né, intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa ali de uma célula, né, para ele sobreviver. Fora dela, ele não consegue aí sobreviver. Ele pertence, então, ao filapicomplexa, né, classe Sporozoa, subclasse Coccidia, ordem Eucoccidia, família Sarcocistidae, gênero Toxoplasma e espécie Toxoplasma gondii. Então, assim, a distribuição, ele tem uma ampla distribuição, né, ele é encontrado ali no mundo inteiro, mas ele tem apenas uma espécie, né? Então, a única espécie que a gente tem é a Toxoplasma gondii. E aí, dentro dessa espécie, a gente vai ter aí algumas cepas, né? Que vão ser ditas como cepas virulentas e outras menos virulentas, né? Então, assim, estima-se que 1/3 da população, né, mundial seja positiva, né, esteja ali infectada com esse parasito e não saiba, né? A gente vai ver mais para frente o porquê. Ele é uma infecção que é oportunista, então naquelas pessoas que têm algum problema, né, algum defeito, né, de certa forma, no sistema imune, né, que são aqueles pacientes imunossuprimidos, ela vai ser aí uma doença oportunista que vai estar bem frequente, né, nessas pessoas. É uma zoonose, então ela é capaz de passar aí do animal para o ser humano. Então, é uma doença que vai atingir o ser humano e diversos outros animais de sangue quente, né? Então, um dos grupos, né, como eu já falei, o grupo imunossuprimido vai ser muito importante, né, porque essa doença ela vai ser oportunista, ela vai trazer principalmente a neurotoxoplasmose, mas a gente tem também os grupos das gestantes, né, no qual a gente vai ter a toxoplasmose congênita, né, que é bastante estudado, né? Porque esse parasito, ele consegue, né, ultrapassar a barreira transplacentária, né? Um parasito, então, perspicaz, né? Porque nós sabemos que não são todos os parasitas, os patógenos em si que conseguem ultrapassar essa barreira. Ele vai conseguir ultrapassar essa barreira e ele vai acometer ali o feto. E nesse acometimento do feto, né, nós podemos ter aí diversos resultados, que vai depender do grau do dano, né? Por exemplo, vai depender de qual que era a virulência da cepa, se era uma cepa muito virulenta ou pouco virulenta, da capacidade da mãe montar uma resposta imune, né? Como que está o sistema imune dessa mãe, e principalmente do período gestacional, né? Que a gente vai ver que é muito importante. Então, a gente tem aqui a taxa de transmissão durante os trimestres, né, período gestacional, e a gravidade da doença, que são inversamente proporcional. Então, por exemplo, no primeiro trimestre, a gente tem aí, é mais difícil acontecer essa transmissão, mas ela pode acontecer, e se ela acontecer, a gravidade é maior, né, até porque a gente está ali no início da formação, né, desse feto. Então, quando ela acontece, na maioria das vezes a gente tem aí o aborto, né? No segundo trimestre, essa taxa aumenta, né? E a gravidade diminui um pouco. Podendo acontecer o aborto, o nascimento, né, prematuro, ou a criança pode nascer normal com algumas anomalias graves, né, posteriormente. E no final, né, da gestação dos trimestres ali, essa taxa aumenta, né, a taxa de transmissão aumenta, mas a gravidade diminui, né? Então essa criança ela pode nascer normal, né, e apresentar posteriormente, futuramente, lá na sua infância, na sua adolescência, algum sinal clínico da doença, né, que na maioria dos casos é a lesão, né, na retina.